Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedir, agradecer, pedir. Como é que está a sua oração? Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por orar, obrigado pelo teu amor, carinho, cuidado em nossas vidas, Deus. O Senhor nos ama verdadeiramente. Obrigado, Pai. O Senhor é o único Deus, nosso Pai, Criador, resgatador através de Cristo Jesus. Nunca merecemos tamanha graça. Obrigado, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tu és nosso Senhor, Mestre, Rei, Salvador de nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, dádiva divina e maravilhosa em nós. Obrigado pelo teu conselho, consolo, orientação, ajuda. Muito obrigado, Deus. O Senhor é o grande agricultor. O Senhor ara os nossos corações para recebermos a tua boa semente, que é a tua palavra. Senhor Deus, obrigado, Deus, por tua palavra sendo lançada em nossos corações. Sabemos, Deus, que ela germinará, frutificará e multiplicará 30, 60, 100 e mais vezes por um. No nome do Senhor Jesus, lhe oramos agradecidos em teu Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Então, seja mais uma vez bem-vindo ao Culto Conquistadores. Jesus tem vitória na cruz e nos concede conquista nessa terra. Então, respondendo, ou tentando responder a pergunta que eu fiz agora há pouco, como é que está a sua oração, de pedido, de agradecimento, de pedido. Em Tiago alerta ao povo, em sua carta, que as pessoas não têm recebido seus pedidos porque elas pedem mal, Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem coisas para os seus próprios interesses. Então, alerta, de Tiago. E a gente sabe que quando a gente está na vontade de Deus, os nossos pedidos estão relacionados à vontade de Deus. E assim, a chance de recebermos, é praticamente total. Dos pedidos que a gente faz a Deus. Mas tem uma oração modelo que Jesus nos ensina, está em Mateus 6, também está em Lucas 11. Jesus, mas por que oração modelo? É uma oração do Pai Nosso, todo mundo ora e tudo mais. Jesus, ele ensina essa oração através do pedido dos discípulos, ou dos apóstolos, quanto a como fazer oração, Eles queriam fazer oração de acordo com o que João também tinha ensinado aos seus discípulos, E a gente não tem uma oração modelo de João, mas Jesus deixa uma oração modelo. E por que eu estou falando que é modelo? Porque Jesus faz outras orações, e eu vou mencionar algumas aqui, que não são iguais a essa. Mas vamos a essa oração modelo, em Mateus 6, versículo... a partir do 9, vamos até o 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É linda essa oração, Mas por que eu estou falando para vocês que é uma oração modelo? Então, ele começa, falando de Deus, que é um Pai Nosso, e Ele é, Deus é o Pai Nosso, Ele é o Pai Celeste. A gente sempre pode orar assim. E santificado seja o teu nome, Deus já tem um nome santo, E que a gente possa ter conduta de santificação do nome de Deus. Mas ele segue com vários pedidos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E para quem está buscando a Deus, está buscando fazer a vontade de Deus. Mas tem muita gente que não está buscando a Deus e não está fazendo a vontade de Deus. Mas é um pedido, que Jesus está fazendo aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus embora ela seja soberana, a gente também tem nossas vontades,
E a partir das vontades que a gente tem, a gente acaba saindo da vontade de Deus, né? Mas há momentos que não tem como escapar, como, por exemplo, quando a gente for julgado, né? A justiça de Deus vai ser exercida para com todos, seja para quem cumpriu a vontade de Deus aqui na terra, seja para quem não cumpriu. Mas vamos seguir mais alguns pedidos aqui dessa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é importante também nessa escritura a gente observar a situação histórica, né? A situação governamental que o povo vivia, né? O povo estava sendo usurpado pelo Império de Roma, então eles praticamente não tinham o que comer, né? Porque era muitos tributos, era uma situação de usurpação mesmo do Império, né? Então, o pão de cada dia, para eles, não estava sendo simples e fácil, né? Mas como é que está o nosso pão de cada dia hoje, né? Muitas vezes a gente já tem um pão reservado, né, na despensa, na geladeira, seja um pão de forma, seja algo semelhante, um biscoito. Então já está lá reservado e guardado para nós, né? Então a gente pode agradecer por esse pão, né, servido para nós nesse dia. E a gente pode agradecer também pelo dinheiro que nós temos para comprar o pão na padaria desse dia. Mas hoje apareceu alguém pedindo pão para mim, então essa pessoa está sem o pão. E certamente ela pode ter orado a Deus pedindo pão. Mas a gente pode agradecer porque a gente tinha o pão para dar para essa pessoa. A gente pode agradecer porque a gente serviu a essa pessoa pelo pão que ela necessitou. Amém? Vamos seguindo. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A gente tem dívida em relação ao pecado, a gente tem dívida em relação às finanças, e aí tem um pedido aqui, né, para que Deus perdoe as nossas dívidas, né, assim como nós perdoamos aos devedores. Então, se você perdoa os seus devedores, glória a Deus por sua vida, você é um abençoado de Deus, bem-aventurado é você, né? As nossas dívidas de pecado foram completamente pagadas por Jesus na cruz. E quando ele ora aqui, né, ele ainda não levou todos os nossos pecados no madeiro. E então, os nossos pecados de fato foram pagos por ele. Só que a gente ainda continua cometendo pecado, né? Então a gente realmente deve pedir perdão, né? Mas agradecer muito mais por todos os pecados nossos que ele levou no madeiro. Em especial quando a gente se converte, passa pelas águas, se batiza. Amém? Então seja grato por todos os pecados que Jesus levou na cruz, tanto o meu quanto o seu, quanto da humanidade, para todos aqueles que creem e aceitam esse sacrifício de Jesus. E aí segue, né, com mais pedidos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oh, glória a Deus. Isso é um pedido que a gente deve fazer constantemente, né? Não nos deixe cair em tentação. Mas quando também a tentação surge e é levada embora, a gente pode agradecer, né? Deus, obrigado pelo livramento de certa tentação. Obrigado por o Senhor nos livrar do mal. Obrigado porque a aparência do mal, ela se manifesta, mas o Senhor tem nos dado o livramento. Glórias e honras ao Senhor por nos livrar da tentação, por nos livrar do mal. A gente pode pedir, mas também pode agradecer. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí a gente tem um louvor aqui, né? E em muitos salmos e até em outras escrituras do Velho Testamento fala sobre nos apresentar a Deus com louvor, com ação de graças, né? Com cânticos, com salmos. Deixa eu ler aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho um salmo aqui de louvor, de agradecimento.
Tem muitos, mas eu quero ler um específico, Salmo 107, versículos 8 e 9. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Então Deus tem nos dado muitas coisas, tem nos agraciado com sua bondade, né? O teto que a gente vive, a cama que a gente dorme, o pão que a gente se alimenta, a água ou o fruto que a gente bebe. Deus tem nos dado muito, né? Então, quando a gente ora a Deus, mais do que pedir, a gente pode agradecer pela roupa que a gente veste, pelas coisas que a gente vê, pela fala que a gente tem, pelos ouvidos que a gente ouve, pelo olfato, pelo tato, né? Pelas nossas famílias, por todo o bem que Deus tem nos feito. A gente pode agradecer muito mais do que pedir. Então, essa é a breve palavra de hoje, dessa manhã, que você possa agradecer mais, louvar mais a Deus do que pedir, né? Sabemos que alguns pedidos são justos, louváveis, né? E que a gente continue pedindo, que Deus possa nos agraciar, mas muito mais agradecer e ter atenção aos nossos pedidos, porque os nossos pedidos egoístas geralmente não são atendidos, né? Então receba um grande abraço, alegria, fé, amor e paz, e apronte-se, Jesus está às portas. Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Amém. Tchau, tchau.